Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Drenagem linfática manual. Muitos sabem o que é drenagem linfática manual. É drenar com as mãos, né? Não, não é isso. É muito mais do que isso. Até mesmo porque eu trouxe uma fisioterapeuta que é especializada nisso e, além disso, é professora também, para falar sobre drenagem linfática manual, que é a Daíse Maldaner. Daíse, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. E gostei, fiquei muito feliz em tu escolher esse tema da drenagem, que tem uma grande importância, não só curativa, vamos dizer assim, como também preventiva. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite mais uma vez, Dr. Douglas. E venho aqui falar de um tema que eu sou apaixonada. Trabalho já há muitos anos, desde a minha formação, desde a minha pós-graduação. A drenagem linfática manual ela é uma técnica que nos auxilia em diferentes situações com os pacientes, né? Então, talvez as pessoas não saibam, mas a drenagem linfática manual, ela pode ser executada em pacientes que estejam com edema, mas ela também pode ser realizada como uma prevenção, uma vez que a drenagem linfática trabalha o sistema linfático. E ele quem é? É o sistema que está carregando nossa sujeira, né? O sistema linfático limpa o nosso organismo. Então, realizando uma drenagem, a gente também está desintoxicando, a gente está ajudando a desinflamar, a gente está melhorando o nosso sistema imunológico, que é muito importante, né? Então, nesse sentido, a drenagem linfática, ela não precisa ser realizada somente quando temos um problema, né? Sim. Um tratamento. Mas, quando temos um problema, por exemplo, um pós-operatório, quando estamos realizando uma cirurgia plástica ou qualquer outra, temos um trauma. Esse trauma, ele gera um processo inflamatório, que gera um edema, e que esse edema precisa ser drenado. A drenagem linfática manual, ela vai ser feita de forma leve, de forma suave, ela não dói, como algumas pessoas pensam, né? Ela é super suave e por isso pode ser realizada mesmo num pós-operatório muito recente. Deve ser, inclusive, para a gente evitar as complicações, né? Paciente, falaste que não dói, né? Paciente, qual o tipo de paciente que mais assim acontece no teu consultório? Que vem de pós-operatório ou por vezes vem de uma outra situação? Qual o tipo de paciente? Dentro da minha área da dermatofuncional, a gente atende muito a demanda de pós-operatório de cirurgia plástica, né? De cirurgias vasculares e gestantes. Então, as gestantes são um público em que se sabe que devido a toda a alteração hormonal da gestante e também devido ao crescimento do feto, aquela maior pressão que o próprio abdômen vai estar tendo sobre o membro inferior, vai causar um edema residual, geralmente tornozelo, pés, pernas. Então, a drenagem linfática pode trabalhar a prevenção desse edema, mas também o tratamento. Sim. A gestante, em qualquer fase, do segundo semestre em diante, ela pode ser acompanhada com drenagem linfática manual. E agora vamos colocar também um exemplo de um trabalho que nós realizamos, né, em conjunto, né, da drenagem antes e pós da extração de siso e colocação de implante dentário. Exatamente. Esse é um trabalho realizado por nós, pelas acadêmicas da UBRA, né? UBRA. E que a professora Daíse era responsável, né, da parte da UBRA e eu responsável da clínica, né? E que nós acabamos fazendo esse tipo de trabalho. E foi fantástico os resultados da drenagem antes e depois. O quadro, né, de melhora, no sentido, né, inchaço, não teve, sangramento. Dor. Exato, nós fizemos um estudo, né, para a gente poder comprovar o que os livros dizem, né, e tentar ver isso na prática clínica.
unindo a estética com a odontologia. Exatamente. Essa foi a ideia, né? Isso. Então, nós conseguimos trabalhar o pré, né, no pré-cirúrgico e avaliar qual foi a diferença no pós-cirúrgico. Exato. E isso foi muito importante para o aprendizado das nossas alunas e os resultados que nós conseguimos nos mostraram e deixaram ainda mais forte, né, a questão do quanto a drenagem linfática ela previne as complicações de um pós-cirúrgico. Dentro do acompanhamento clínico, né, que a gente fez, e também pelos relatos dos pacientes. Exatamente. O pré-operatório, ele acaba sendo muitas vezes o que se tem menos demanda na prática clínica, mas não deveria, né? Porque se previne quando se trabalha um pré-operatório. Né? Tanto em cirurgias plásticas, a gente estaria prevenindo complicações, né? Sim. Mas se vier já num pós-operatório, a gente também consegue estar aliando, né, com essa técnica que é tão antiga e ainda, como eu digo, entra moda, sai moda, técnicas novas, mas a drenagem linfática está sempre aí. Eu citei esse caso nosso pela situação que muitas pessoas pensam que a drenagem linfática ela é apenas corporal. As pessoas já pensam direto no corpo, mas não. Né? Não. O corpo todo pode ser drenado, né? A questão é que o profissional ele vai saber avaliar, né, quanto edema existe, onde está esse edema e daí aplicar a técnica e as manobras necessárias para melhorar aquela queixa, né, naquele momento. Pessoas que se sentem, sabe quando bebe a bebida de álcool, que elas se sentem inchadas, né? Mas não só isso, mas é uma sensação que elas têm. Sim. Isso acontece também, né, de chegar na clínica e a drenagem linfática também faz um bem para esse tipo de situação. Sim, várias situações do nosso cotidiano. Dias muito quentes, né? A gente se sente pesado, inchado, porque ocorre uma vasodilatação, vai sair mais líquido dentro dos vasos sanguíneos e esse líquido vai, às vezes, ter uma dificuldade de ser levado de volta. Por isso, a drenagem linfática é indicada nesses casos também. Quando a gente ingere bebida alcoólica, o sistema linfático vai estar trabalhando muito para desintoxicar de tudo isso, né? De todos esses elementos químicos que a gente consumiu. E a drenagem ajuda nesse efeito ressaca também. Grávidas. Né? Gestantes todas podem fazer. Claro, a gente sempre tem um acompanhamento com o obstetra, né? Para saber se não existiria alguma contraindicação. Tendo a liberação, nós vamos poder acompanhar essa gestante desde do segundo trimestre até o pós-parto, com a drenagem linfática e às vezes associando a outros recursos também. Pacientes que tomam contínuo remédios como anti-inflamatórios esteroidais. Também. Tem muita queixa de edema, né? Exato. E podem receber drenagem linfática manual. Né? Sempre com o devido acompanhamento da pressão arterial, né? Nós sempre vamos fazer o acompanhamento no pré e no pós-atendimento e conversando sempre com os médicos responsáveis pelo tratamento, mas tem indicação. Viu só? Eu falei para vocês que a drenagem linfática ela serve para muito, não é só para uma situação só. Quantos exemplos nós já colocamos aqui, além de outros também, em criança. Em crianças, não se tem muito estudo, muita evidência científica do uso da drenagem linfática em crianças, mas o que se tem é especificamente em pós-operatório, né? Então, sim, para acelerar o processo de recuperação. Agora, em outras situações, não se tem muita evidência científica. Mas eu acredito que seria interessante. Claro que é importante salientar a colaboração do paciente, porque apenas ele está num processo de pós-operatório. Está tomando medicamento, a alimentação muitas vezes é diferente, está fazendo também a drenagem, situações de tabaco, álcool. Tudo isso interfere, né? Exato. Então fala um pouco disso. Tudo isso interfere. Então, às vezes a gente até conversa bastante com as pacientes. A drenagem linfática manual, ela vai ajudar o sistema linfático a limpar o corpo, a desinchar o corpo, mas sozinha também não vai funcionar, né? A pessoa precisa conseguir colaborar com seus hábitos em casa. Não adianta 1 hora de drenagem linfática manual na clínica e as outras 23 horas do dia
consumindo, né, multiprocessados ou então alimentos ricos em sódio, né, e esses hábitos todos que a gente já sabe que vão levar a uma inflamação no corpo, a mais edema. Então, a gente não vai ter tanto resultado. Se a pessoa quer resultado, o ideal é que ela também se comprometa com seus hábitos, né? Sim. Perguntas que fazem também logo depois da drenagem, xixi e sede. Uhum. Dependendo eu costumo sempre conversar o seguinte, dependendo do nível de edema ou da quantidade de edema, pode ocorrer já a vontade de urinar logo após a sessão. Uhum. Mas se for um edema menor e se eu estiver tratando uma área menor, não necessariamente a gente vai ter esse reflexo. E outra questão também que pode interferir na pessoa não conseguir eliminar o líquido, ela não ter consumido água. Né? Porque o nosso corpo ele só elimina a água quando está sobrando. Então, se eu drenei lá do tornozelo que estava inchado, devolvi para os vasos sanguíneos esse líquido, o meu corpo só vai eliminar se estiver sobrando. Às vezes ele vai ser reaproveitado pelo meu organismo. Claro. No momento em que eu devolvo esse líquido para a nossa circulação sanguínea. Então, quem não tem uma resposta de aumento de diurese depois da drenagem, provavelmente está consumindo pouca água. Uhum. Não tem líquido sobrando no seu corpo para ser eliminado. Sim, caso à parte. Um caso à parte. Obesidade. Obesidade. A drenagem é muito importante no indivíduo obeso. Por quê? Porque nós temos um indivíduo inflamado, né? Então, o sistema linfático com certeza está sobrecarregado. E nessa sobrecarga, todos os elementos que possam ajudar esse sistema linfático, esse sistema sanguíneo, com certeza vai também melhorar a imunidade e deixar esse obeso, né, menos predisposto a outras doenças, a infecções, né? Sempre bem. Com o devido acompanhamento médico. Gente, só um tempinho para nós tomar uma água e daqui a pouquinho estamos voltando. Espera aí. Voltamos então para o segundo bloco com a fisioterapeuta Daíse Maldaner, professora, doutora, sabe muito. Tanto que vocês viram o primeiro bloco, é isso mesmo. Eu pergunto e ela rebate rapidinho. Mas agora tem algumas situações que você não pode perder, não vai sair daí, porque até ao final tem muitas situações que vai caber para ti, viu? Vou começar pela celulite. Celulite. Então, a celulite é bem complexa, por mais que possa parecer simples, porque é muito vulgar o termo, ela é uma disfunção bem complexa, né? Ela envolve tecido adiposo, ela envolve sistema circulatório e ela envolve muito edema, tá? Então, sim, a drenagem linfática vai ser um tratamento coadjuvante para o edema, mas sempre perante uma avaliação, porque dependendo do grau que essa celulite estiver, a drenagem linfática vai ser indicada. Nem todos os graus. Pessoas magras vão fazer drenagem linfática? Sim, claro que sim. Eu sempre digo que a drenagem linfática, além de tudo, ela é um estímulo para o nosso sistema imunológico. Então, a pessoa se sente melhor, a pessoa se sente leve. Como é um toque suave e lento sobre a nossa pele,
Quando nós estamos recebendo uma drenagem linfática manual, nosso sistema nervoso entende como uma sensação de bem-estar. Então nós vamos ter toda a liberação das nossas serotoninas, nossa dopamina, nós vamos nos sentir bem, nós vamos reduzir os marcadores de estresse. Então é um bem-estar que a drenagem linfática também proporciona, por isso que, inclusive, em pessoas magras, sem aquela identificação necessária de um edema tão considerável, também pode ser feita. Quais os profissionais que mais encaminham pacientes? Dentro da clínica dermatofuncional, nós recebemos principalmente de cirurgiões plásticos, os pós-operatórios, dos obstetras, as gestantes e cirurgiões vasculares. Os pós-operatórios também. Mas quando nós trabalhamos a clínica dermatofuncional associada, nós vamos avaliando as disfunções e às vezes nós mesmos é que indicamos, né, a drenagem em determinados casos que a pessoa até nem sabia que precisaria. Situações de varizes. Isso, varizes, mediante avaliação, juntamente com o angiologista, tem indicação também, porque a drenagem linfática vai estar favorecendo o trabalho do sistema venoso, né, descarregando um pouco o sistema venoso, que geralmente quem tem uma insuficiência venosa está com esse sistema sobrecarregado. Então é um coadjuvante, né? Sim. Agora, você tem dúvida e eu também. Quais são os mitos e verdades que chegam para ti, né, na clínica e que não são mitos? São verdades. E às vezes é mito e não é verdade. Mito. A maioria são então, mitos. Diga aí quais são. Os principais são que a drenagem linfática dói e deixa roxo. Então, na verdade, a drenagem linfática que tem o viés, né, de trabalho no sistema linfático, ela é leve, suave e lenta, porque o sistema linfático está sob a pele. É esse que nós conseguimos manipular, né? O sistema linfático profundo, ele está entre os músculos e esse sistema vai ser trabalhado com o próprio movimento, né? Então, nós não vamos usar manobras forçadas que gerem dor. Esse é o primeiro mito, né? E o segundo é que se a drenagem linfática emagrece, né? Não emagrece. Não é o procedimento de escolha num tratamento de emagrecimento. A drenagem linfática tem o foco no edema. Então, se eu tenho um obeso que tem edema, eu vou fazer uma drenagem linfática para retirar ou reduzir esse edema. Não vou atuar sobre a gordura, sobre o tecido adiposo, né? Então, existe muito essa confusão, esse conflito entre as pessoas de que a drenagem linfática é um tratamento para emagrecimento. E não, o foco dela é edema, é redução de inchaço. Tem que ter uma causa para ir fazer a drenagem linfática ou não há necessidade? Se a pessoa quer por uma prevenção, pode? Sim, porque o fisioterapeuta vai avaliar cada caso, né? Nós vamos ter sempre na rotina, antes de qualquer procedimento que seja realizado, sempre ele vai passar por uma avaliação. E aí vai ser identificada a necessidade ou não da drenagem linfática, ou às vezes até de algum outro procedimento naquele momento. Qual é a contribuição que a drenagem linfática tem na terceira idade? Na terceira idade, então, nós sabemos que com o avançar da idade, todo o nosso metabolismo vai ficando lento, né? A gente vai tendo mais dificuldade, o nosso sistema imunológico vai ficando mais deficitário. Então, nesse sentido também, a drenagem linfática vai ser um auxiliar, prevenindo e melhorando a imunidade. E no esporte? No esporte, os atletas que têm muita sobrecarga, né, que já sabem que vão sofrer uma sobrecarga durante um jogo, durante uma competição, né? Todo o aporte sanguíneo grande que esse músculo vai precisar para o treino, para a competição, pode sobrar líquido, né, no pós-competição, no pós-treino. Então, a drenagem também vai ser um bom coadjuvante para ajudar nesse detox pós-jogo, né? Puxando o que nós já falamos no primeiro bloco, a vantagem que tem de começar na pré-drenagem antes de uma cirurgia. Então, inclusive eu realizei um estudo muito parecido com o que nós fizemos lá na Odonto, né? Com cirurgia plástica, com lipoaspiração, e fizemos a drenagem linfática antes da cirurgia e acompanhamos os marcadores inflamatórios no pós-cirúrgico.
para ver se a pessoa ia inflamar ou ter alguma melhora, né, no pós, comparando com outro paciente que não fez. E aí nós percebemos que no pós-operatório essa paciente inflamou menos, teve menor edema, teve uma recuperação mais rápida, né? Então o pré-operatório ele é muito importante, porque nós preparamos o corpo para receber aquela carga de agressão que aquela cirurgia vai causar, né? Sim. Doença autoimune inflamatória com dor crônica. Acredito que a drenagem seja muito útil. Sim, mas às vezes a complexidade dessa doença precisa ser avaliada, né? Pela questão da dor. Pela questão da dor, pela questão do sistema Porque é um corpo da inflamado, doença autoimune. Né? É um corpo inflamado. Precisa ser avaliado, né? Outro caso também que é muito encaminhado para nós é mastectomizadas, né? Mulheres que retiraram a mama ou às vezes, né, todo o esvaziamento axilar e que vão ter um linfedema como um linfedema residual como uma sequela pós-cirúrgica, né? Sim. Vão precisar da drenagem linfática para ter mais qualidade de vida, né? Porque o sistema linfático ele foi modificado com a cirurgia, né? Sim. Então, também um viés bem importante da drenagem para manter o membro superior funcionante, né? Depois da cirurgia. Sim. Vocês viram? Como tem utilidade a drenagem, né? E agora, em relação à técnica, tecnologia, supera a drenagem linfática manual? Pois é, na minha opinião, na minha humilde opinião, nada supera a drenagem linfática manual. Porque quando a gente estuda a fisiologia do sistema linfático, a gente entende como os vasos linfáticos precisam ser estimulados. Eu não consigo imaginar uma máquina fazendo o que a nossa mão faz. O toque, a precisão, ter o feedback de como esse tecido está. Se ele está mais rígido, se ele está mais maleável, se eu preciso de mais pressão, de menos pressão. A máquina não vai ter isso. Existem máquinas que, né, que seriam um viés para a drenagem linfática manual. Mas eu, na minha opinião, drenagem linfática eficaz é feita com as mãos. O que tu indica, logo depois que o paciente faz a drenagem linfática, o que tu indica depois para esse paciente? Orientações. As orientações. Então, é sempre importante eu procuro conversar sempre com os pacientes para que eles organizem no seu dia um horário que eles possam fazer a drenagem e depois terem atividades mais calmas, né? Por quê? Porque eu vou estar entregando toda uma liberação de neurotransmissores para relaxamento. E se essa pessoa vai sentir sonolência, vai sentir relaxado, para que ela não tenha que sair resolvendo problemas, como eu sempre digo, né? Depois da sessão. Que ela possa sair e relaxar. Isso é uma boa recomendação. E depois, muito consumo de água, né? Se possível, ficar num ambiente em que possa manter as pernas elevadas, né? Se puder, para que já favoreça, também continue favorecendo esse retorno. Então, mas principalmente é consumo de água e evitar excesso de sódio e alimentos muito condimentados logo após. E também a situação da quantidade de sessões também é de casa. Cada caso é um caso, né? Sim, precisa ser avaliado. E a colaboração do paciente é muito importante. Sempre. Em todos os tratamentos, não só na drenagem linfática manual. Em todos os tratamentos. É importante frisar isso, né? Não se faz sozinho. Não se faz sozinho. Por melhor que seja profissional, por melhor que seja a técnica, a pessoa, né, dentro dela precisa também ter um bom suporte, uma boa ajuda com os hábitos. Quais as profissões que podem fazer esse tipo de técnica? Aliás, é uma técnica? É uma técnica dentro das terapias manuais, né? Sim. É uma das técnicas. Então, ela é desenvolvida por profissionais que tenham essa formação, tanto profissionais com graduação, como o fisioterapeuta, o tecnólogo em estética, como profissionais massoterapeutas. Massoterapeutas. Que tenham essa que formação, também tem essa que formação. busquem essa formação. E dentro dentro do quadro sistêmico,
depois que, quando acontece a drenagem, né? O que essa pessoa ela tem dentro dela, assim, no sentido de resultado, dentro do quadro sistêmico. Do quadro sistêmico. Ela pode, né, como tem a situação do xixi, da situação do bem-estar. Do bem-estar. Do bem-estar. Então, eu quero dizer assim, em relação não só ao bem-estar, mas à sua qualidade de vida. Então, para a gente já ampliar para uma qualidade de vida, a gente já tem que pensar num tratamento, né? Num cuidado que seja semanal, ou pelo menos 2 vezes por semana, em que o corpo possa ser tratado nesse período, em que ela vá percebendo uma melhora gradual, né? Porque não é também de uma sessão só que a gente muitas vezes vai conseguir resolver todo, né? Um corpo todo inflamado, então precisa de uma sequência. Mas, imediatamente, a principal sensação que todos os pacientes, unânime, né, são em dizer, é o relaxamento. E a sensação de alívio, se sentem mais leves, né, mais dispostos para realizar suas atividades. Tá? Então, mesmo que seja só uma drenagem na face, ela já consegue ter essa sensação. E agora uma mensagem final para esse público que está nos assistindo, que estamos chegando no final da entrevista. O que tu fala para eles? Tá bem. Então, mais uma vez agradeço, né, para nos finalizarmos e que as pessoas busquem sempre prevenção, que as pessoas lembrem que o sistema linfático é um sistema que está ali muito focado em imunidade, em desintoxicação e que a drenagem linfática é uma boa aliada nesse sentido para manter nosso corpo saudável. Muito bem. Daíse, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Já passaste pelo Cash Doctor. Sim. Né? Uma vez convidada, sempre convidada. Ótimo. E você que nos assiste, que estão aí aprendendo e escutando também, muito obrigado. E um pedido. Sigam nas nossas redes sociais, peçam para seus amigos, conhecidos, parentes, seguirem o Fala Doctor, porque ali tem informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até a próxima!